Meu nome é Romeu e sejam bem-vindos ao terceiro podcast. Hoje a gente vai conversar um pouco com o Alexandre, do Voz do Gigante. Para quem não conhece, é difícil não conhecer, mas é um cara muito gente fina, fala sobre o Inter também, muito inteligente. E para me ajudar a conversar com o Alexandre hoje, eu trouxe o Caio, que já participou de 2 podcasts com a gente. Mais uma vez, seja bem-vindo, Alexandre. Show de bola, contigo, cara, legal? Tudo bem, brigadão aí pelo convite. Gosto sempre de falar com a galera e gosto de trocar uma ideia sobre o Inter, sobre vida, enfim, sobre tudo, né? O podcast é legal porque a gente pode falar sobre tudo, tem bastante tempo. Sim, com certeza. Seja bem-vindo, Caio, mais uma vez. Tudo bom? Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Valeu, cara, tudo bem? Tava dando aqui uma lida aqui no teu trabalho ali pela Voz do Gigante. Aí eu já queria iniciar fazendo uma pergunta aqui para ti, que eu acho pertinente ao caso. Essa última temporada aí do Inter ficou meio marcado pela política interna do clube, né? Viu ali a troca da diretoria, a movimentação que foi em relação ao treinador e tudo. E eu tava dando uma olhada no teu Twitter aqui e eu vi que tu é um cara que tá bastante por dentro do que vem acontecendo dentro da política no Inter. Aí eu te pergunto, tu acha que esse ano corre o risco de sofrer essa interferência, o resultado transparecer no time, essa cabo de guerra, digamos assim, dessa política interna? Eu acho que vai ser um ano diferente. A gente não pode esquecer que a gente tinha um grupo político, basicamente, coordenando o clube por cerca de 20 anos já, né, que é o Movimento Intergrande. É um movimento que fez muito pelo clube. Eu acho que é um grupo político que elevou o patamar do clube de uma forma única, tá? Mas que a partir de algumas tomadas de decisões, algumas contratações equivocadas, e talvez até mesmo pela questão da não alternância do poder, vamos dizer assim, de repente se perdeu um pouco, de repente era interessante para o clube respirar novos ares, novas pessoas, novas lideranças, novos dirigentes, enfim. Eu acho que é difícil de responder essa pergunta logo de cara, porque são 3 meses só da nova gestão, né? Eu conheço as pessoas que estão ali, Alessandro, João Patrício, o Dani Dubin, os caras, o pessoal que tem bastante tempo de clube, assim, né? E a tendência é que, pelo menos nesse primeiro ano, as coisas sejam tranquilas, né? Porque primeiro porque é a continuidade que vai fazer a coisa andar bem e certo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, com a continuidade, tu tem os vícios. Com os vícios, tu tem a dificuldade de relacionamento, né? A gente não pode esquecer que são pessoas, né? Independente de executivos ou entendedores de N assuntos, são pessoas, né? E daí, claro, às vezes, os relacionamentos, eles também acabam azedando um pouco. Daqui a pouco o cara já não gosta de uma maneira de falar, isso e aquilo, né? Eu acho cedo para dizer se vai ser possível que a política não entre no vestiário e tudo mais, mas eu acho interessante descobrir e entender como o Movimento Intergrande vai ser oposição, tá? Porque o Movimento Intergrande ainda é um dos principais movimentos com conselho deliberativo do Inter, por exemplo, e eu tô curioso para ver qual tipo de oposição eles vão fazer. Se uma oposição ferrenha, né, forte, como o povo do clube, por exemplo, faz, ou se uma oposição mais passiva, mais branda, mais passiva, e buscando a oposição, mas ao mesmo tempo buscando já pavimentar uma estrada para a próxima eleição, a próxima eleição é daqui 3 anos, né, cara? Então, em 3 anos muita coisa acontece, muita coisa, né? Então, tem chão pela frente ainda. Tem muita coisa para poder dizer assim, daqui 3 anos o Alessandro vai se candidatar à reeleição e ele é um dos principais candidatos. Não dá para dizer isso, né? Não dá. O que dá para dizer é que assim, o movimento Intergrande, ele continua muito forte dentro da política do Inter por conta dos conselheiros que tem, né? E
O povo do clube também está muito forte por conta dos conselheiros que tem. Né? Se eu não me engano, o povo do clube é o segundo maior movimento hoje do parlamento, né? do Conselho Deliberativo. Então, isso com certeza vai fazer valer lá na frente, né? Para as alianças, para daqui a pouco uma chapa pura do próprio povo do clube. Enfim, como eu disse, cara, é bem difícil projetar algo daqui a 3 anos. Até porque, tu imagina... 3 meses de trabalho também. Tu imagina, daqui a pouco tu vai pegar lá... Vamos supor, daqui nesses 3 anos, no último ano, tu ganha Libertadores, Copa do Brasil e tal. Não tem como não manter, né? O campo que diz. O campo que diz, né? Porque tanto que o momento Intergrande, por exemplo, enquanto estava ganhando, ninguém questionou de sair Carvalho, Luiz, Marcelo Medeiros, isso e aquilo, né? Quando parou de ganhar, as coisas daí mudaram de figura, né? E é assim que funciona. É verdade, é assim que funciona, tá certo? Isso que eu ia falar, o movimento Intergrande fez muita coisa pelo Inter, é verdade, ganhou os principais títulos, digamos assim, né? Mundial ali, mas rolou aquele certo acomodismo ali, né? Acabaram sentando no poder e a coisa foi degringolando, né? Tivemos a queda ali em 2016, mas foi é verdade, foi um movimento que fez muita coisa pelo Inter. Então Não dá para tirar o mérito desse cara na história. Alexandre, eu queria ver contigo também, porque quando a gente está falando agora da direção, quando o Alessandro chegou, ele falou que queria fazer mais utilização da base, né? Aí eu queria ver contigo, porque eu andei dando uma pesquisada na idade dos jogadores que o Inter fez supostas sondagens e de alguns jogadores que supostamente já são jogadores do Inter, falta somente assinar, que é o Palácios, o jogador do União. Ele tem 20 anos. E do Gabriel Neves, que é um jogador que dá pra ver que o Inter é o jogador que o Inter mais tem vontade de contratar, ele tem 23 anos. Tu acha que isso pode bater com o que o Alessandro ele prometeu, que é a utilização da base de jogadores mais novos, que é para investimento, como chegou o Yuri Alberto, que é um jogador jovem, tem agora o Caio Vidal, que subiu, que é um jogador também que vem se destacando, espero que continue. O Palácios, que tá para chegar, o Gabriel Neves. Tu acha que isso é importante, a utilização de jogadores mais jovens, que é para dobrar o valor no mercado e o Inter conseguir investir bastante nisso? Eu entendo que o Inter mudou um pouco a política de contratações. Hoje tu vai lá, dificilmente tem questões de convicção pessoal, né? O que é uma convicção pessoal? Por exemplo, eu gosto do Elias, volante. Não estou falando não eu, Alexandre. Sim. A pessoa pensa isso. Eu gosto muito do Elias. Vamos lá ver se a gente consegue contratar o Elias, né? Hoje o modelo de contratação é assim, eu gosto do Elias. Daí o Capa vai lá e vai levantar, né? O Capa, que é o Centro de Prospecção de Atletas, né? O Capa vai lá e vai te dizer, o Elias, ele tá com tantos anos, a performance dele é nível 5, ele erra tantos passes, ele já não tem a vitória pessoal de uma forma mais como era antigamente e tudo mais. Acho que não é um bom jogador. Então, esse é o molde da contratação hoje. E não mais aquela questão do... podemos contratar? Sim, tá ali, tá livre no mercado, tá querendo vir, bota ali 600 mil por mês, tá fechado. Boa! Não é mais assim. Então, eu acho que essa questão não envolve a base, sabe? Não é questão assim, o Alessandro prometeu que vai usar a base. O Alessandro, ele prometeu que os jogadores da base teriam performance, né? O que é um pouco diferente no sentido de usar a base. Porque, por exemplo, usar a base, tu vai lá e faz a conta clássica, né? Eu quero ter 40% do meu grupo, eu quero ter da base. Então, beleza. Então, tu tem 30 jogadores, 40% dá 12. Então, vamos lá, puxa 12 aí, me dá os 12 melhores aí do Sub-20 e passa a treinar com o profissional e entra quando quiser. Entra quando o cara, né, precisar. Sim. A outra que isso é uma maneira, né? O Alessandro prometeu
pelo menos que eu lembro, é a questão de performance, né? Todos os jogadores da base, se eu pegar 12 do lado de Alvorada, do Sub-20 ou do Sub-18, enfim, todos eles vão ter performance. A hora que eles entrarem, eles vão dar conta do recado. Se eles não dão conta do recado, eles vão embora, eles vão sair, eles vão ser trocados, eles vão ser vendidos, eles vão ser emprestados, e assim vai. O próprio Paulo Brax, né, falou para nós sobre isso. Eu digo ali no Voz do Gigante na semana passada, quando a gente conversou com ele, e ele disse: os jogadores da base, eles não vão evoluir no Inter. O que ele quis dizer? Ele está falando que todos os jogadores que treinarem no profissional, eles vão ter trabalho agregado à sua técnica, à sua condição física, à sua condição de carreira, né? Como um Caio Vidal, por exemplo, como tu citaste, entrar, por exemplo, dar conta do recado e ainda botar uma pulga atrás da orelha do treinador, né? Vai botar uma pulga atrás da orelha do treinador, tipo, tá, beleza, mas agora, por exemplo, vai vir o Tyson, e aí o que eu faço? Eu tiro o Caio Vidal pra botar o Tyson, não tem como. Eu vou ter que botar o Tyson de alguma forma nesse time, tá? Essa pulga atrás da orelha que é a política da base, né? É que nem o Carlos, eu tava vendo o Carlos, ele é um ponta-direita, né? Ele joga nas duas pontas e também como centroavante, mas a posição de origem dele, que eu tava dando uma olhada, é ponta-direita. Sim, ele é ponta-direita velocista, né? É um cara rápido, é um cara que gosta de cortar para dentro e chutar pro gol. É bem como o Ramires gosta, né? É o jogador como o Ramires gosta. Então, é disso que eu tô te falando, na questão da política de contratações, né? Existe um modelo, vamos dizer assim, né? Eu gosto de jogadores assim. Daí tu vai lá no Capa e dentro o Capa é um departamento do departamento de futebol, né? Então, digamos assim, é ali o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, tá? O que é isso? São 2, 3, 4 profissionais que estão ali com seus computadores, seus programas, seus softwares de desempenho. Daí o cara vai lá e o Miguel chega e diz: eu gosto de jogador que rompa a linha, eu preciso de um jogador que joga pela direita, eu preciso de um jogador velocista, eu preciso de um jogador que tenha vitória pessoal 5/9, e assim vai. O cara vai botando os dados ali no software. E daí abre uma lista de jogadores. Esse jogador. Aí o cara vai lá e vai olhar: eu gostei, eu conheço esse Carlos Palácio. Conheço esse cara aqui. É mesmo, gosto muito desse cara aqui. Tá, então vamos atrás. Tá entendendo a questão assim de como tu usa a ciência para agregar naquilo que tu acredita dentro do campo? Todo um desenvolvimento, esse é o né, sentido. até chegar no jogador. Exatamente, esse é o sentido. Não é aquela coisa assim, tipo, mas como é que o Ramires conhece o Palácios lá do União Espanhola, não sei o quê. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Ele pode, claro que ele pode conhecer. E ele pode dizer assim: eu quero o Palácios. Daí os caras vão chegar no Capa e vão dizer: vem cá, vale a pena contratar o Palácios? Daí o Capa vai dizer: vale a pena. O cara vai dar toda a estatística do jogador. Isso, nota X de Y. Opa, não, então vamos atrás sim, vale a pena. Tá entendendo? E ele parece ser um bom jogador. Pelo menos 2020, temporada passada, ele fez uma boa temporada. Eu tava olhando aqui, se eu não me engano, ele fez 8 gols e deu 6 assistências em 30 jogos. Eu tava dando uma olhada. Ele é um bom jogador. E como eu falei, é um jogador jovem, né? Um jogador que pode dar o Inter pode investir em jogadores assim. Até porque o Inter desceu a folha salarial dele, né? Tá descendo o máximo que consegue. Acredito eu que é pelos investimentos que ele gostaria de fazer, né? E tem muito jogador que estava sendo pouco utilizado no Inter, que a folha salarial era horrível. Que, como foi o Zeca e o Dudu, né? Que o Dudu eu nem sabia que era jogador do Inter ainda, pra te ter uma noção. Sim. Que era 200 mil que ele recebia mensal. E se for ver, é um valor muito alto para um jogador que não era utilizado no Inter, né? Assim, eu acho que são duas coisas diferentes no sentido do Zeca e na questão do Dudu. O Dudu era o seguinte: o Dudu é um jogador também jovem, tá? Um jogador jovem que também, vamos dizer assim, foi uma aposta do Inter. O problema foi o molde da aposta, né?
Tu trazer um jogador lá de 250 mil mês, tá? Um jogador de 20 e poucos anos, que não era nada no futebol ainda. Tu não pode dar 250 mil para um cara desse. Mas tu pode fazer um contrato. Tu até pode fazer um contrato de 5 anos com ele. Mas 250 mil por mês para ele, para um cara que não está afirmado ainda, a não ser que tu saiba que ele é o Roberto Carlos ou o Cafu, né? Senão fica complicado. Já o Zeca era o lateral da seleção brasileira, sub-20, né? Da seleção brasileira, que jogou bem no Santos, ganhou medalha olímpica, sabe? Então, ele era um jogador promissor. Eu acho que tem diferença no Dudu e do Zeca. O problema do Zeca é que ele se perdeu fora do campo, né? Ele se perdeu fora da digamos, da questão técnica, da questão física. Físico porque ele foi pego várias vezes, né, cara? Tem vários vídeos na internet aí com com problemas, ele claramente, né, embriagado e tal. E tem um bastidor também que ele era meio depressivo. Então, são seres humanos. Quando tu lida com um ser humano, cara, é complicado. Assim como eu falei na questão da política ali, tu não pode prever o que vai acontecer daqui 2, 3 anos, porque são seres humanos. Daqui a pouco aconteceu uma coisa muito séria na casa do cara e o cara começou, de repente, a beber, o cara começou a ficar triste. A gente não sabe da vida pessoal de cada jogador, né? É muito complicado. Exatamente. Então, no termo do negócio, eu acho que o Zeca não foi um erro. Mas o Dudu dá para questionar bastante. Eu concordo contigo nessa questão aí do Dudu oferecer 200 mil, 250, seja por mês, pro Dudu, eu acho muito. E o Zeca até veio com uma grande expectativa pro Inter, né? Na época, eu lembro da troca pelo Sacha. Eu achei um baita negócio. O Sacha não estava rendendo o esperado dele no Inter e o Zeca tinha toda a proporção que a gente imaginava dar continuidade, né? Por Olímpico, enfim, estava jogando bem pelo Santos. Santos. Foi... Mas aí que tá, tu lembrou bem, né? E tem esse bônus, vamos dizer assim, né? Tu não negociou só o Zeca, tu te livrou do Sacha. Exatamente. Né? Eu teoricamente, eu acho que o Sacha teve uma hora que a torcida pegava no pé demais. Assim, eu por exemplo, não achava mau jogador, eu achava um bom jogador. É um jogador cumpriu sua função tática, principalmente com o Diego Aguirre. É um jogador que atacava, é um jogador que defendia, enfim. E aí que foi a grande sacada, né? Tu foi lá e trouxe o Zeca, que era o lateral de seleção e tal, e tu te livrou do Sacha. Bom, aí a torcida vai te botar no colo, né? Então, ainda mais que era uma posição carente do Inter, né? A lateral esquerdo do Inter ainda é uma posição carente, mas chegando o Zeca, todo mundo pensou, resolvemos o problema do lateral esquerdo. Isso, exatamente. E outra, né? E vou te dizer, na verdade ele jogava nas duas, né? Ele podia jogar nas duas laterais. Se tu for olhar mesmo, o lateral esquerdo, cara, eu acho que a gente não tem um bom lateral esquerdo desde o Fabrício. Não. Eu gostava muito do Fabrício, o problema é que era louco. Mas, eu vou um pouco mais longe. O último que me agradou, de fato, foi o Kleber. Cleitinho. Mas o Fabrício, dentre esses que vem vindo, é o que estava melhor mesmo. O Iago também melhorou o futebol dele quando ele estava prestes a sair do Inter. Mas o Iago tem uma sina. Eu ia no Beira-Rio assistir os jogos do Inter. O Iago pegava na bola, a torcida já começava num fuzuê com o jogador, que aí eu imagino que passa na cabeça dele. Cara, não posso errar. Se eu errar, eles vão me matar. Então é aquele jogador que bota o pé em cima da bola e larga pro zagueiro, entendeu? Tipo, te vira, segue o teu jogo, não arrisca nada. É um jogador que não agrega no time. Quando ele começou a pegar uma confiança, começou a ir pra frente, o Inter começou a melhorar. E, bom, ele saiu, nos deixou desfalcado ali na Copa do Brasil. A gente notou que o Wendel não tem. O Wendel é inexplicável. Outro jogador que tá no elenco do Internacional que já era para ter saído, né? Eu acho que vai sair agora. Eu acho que esse é o pior
esse é o pior problema do Internacional, tá? A torcida, eu digo. A torcida, quando ela pega num pé de um jogador, cara, não adianta, tá? E como foi um exemplo o Nico Lopes, na final do Inter lá em Atlético Paranaense, ele já tava vindo várias partidas sem fazer gol, sem dar assistência, que a torcida começou a pegar no pé dele de um jeito que eu acho que isso até estimula o jogador a sair do time. Como foi o Nico Lopes, como foi o Zeca, como o Caio comentou agora no Iago. Claro, os jogadores já vêm num nível baixo, não vêm num nível esperado, mas eu acho que o que acaba prejudicando é essa pressão que a torcida faz no jogador, e é isso que eu tenho medo do Miguel, porque pelo que eu tava vendo, o Miguel, ele faz um excelente trabalho, mas ele demora para desenvolver o trabalho dele. E eu tenho medo que aconteça, digamos, a mesma coisa que aconteceu com o D, que ele pega e saia do Inter. Porque, como eu falei, a torcida do Inter é uma torcida que não sabe esperar. Ela quer que chegue e já faça o seu trabalho imediato. Então, eu tenho medo desse ponto de vista do Miguel, tá? A gente agora tava comentando sobre jogadores de baixo nível e tudo mais. Eu tenho medo da torcida não ter uma calma com o Miguel e já pegar no pé dele se ele fizer 2 ou 3 partidas com o Internacional. Eu acho que é diferente. Eu acho que assim, ó, o contexto, tá? Acho que a gente tem que ver o contexto. O contexto do Kudê era mais ou menos o seguinte: ele tava no Inter no último ano de uma gestão que precisava ganhar alguma coisa, tá? Por exemplo, o Marcelo Medeiros pegou um clube em frangalhos, né? Pegou um clube quebrado, detonado por uma gestão corrupta, né? E não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público, né? E o Marcelo Medeiros, ele precisava ganhar um título no último ano de gestão dele, né? Então, cara, o Kudê, ele chega pressionadíssimo. Daí ele não ganha Grenal, daí ele não ganha o Gauchão, e daí os dirigentes não aguentam a corneta, porque não é só a questão da torcida, é a questão da opinião pública no geral. O fato de não ganhar Grenal, o fato de não ganhar Grenal te tira, por exemplo, o sono, porque a imprensa fica cobrando, daí vem o repórter, vem o colunista, todo mundo fica dando pau no cara. E não tô falando do Kudê, tô falando do Marcelo, tô falando do próprio Roberto Melo, do próprio Alessandro, Caetano, que era vice-pro de futebol, Caetano. Então as coisas vão aumentando de figura, sabe? Tu vai vendo que a coisa tipo assim, tu começa a ficar de cara, né? Tipo, e aí eu volto a dizer, são pessoas, e aí tu muda o teu pensamento, né? Mas que filha da mãe, por que ele não ganha um Grenal mesmo? Claro, não ganha Grenal porque bota o Mosto no meio do campo. Não ganha o Grenal porque bota o Lindoso em um volante. Não ganha. E aí fica aquela coisa na cabeça, sabe? Fica aquela coisa na cabeça. E daí o teu ambiente não fica bom, né? Daí o teu ambiente não fica... Se o teu ambiente não fica bom, se tu sabe que tu é promissor na tua área, se tu sabe que tu consegue entrar em qualquer clube a hora que tu quiser, tu larga de mão, né? Foi mais ou menos o que o Kudê fez. Então, eu acho diferente o contexto. O contexto é que o Miguel, ele tá num contexto de mudança. Ele tá num contexto de um novo projeto. Então, o novo projeto, os caras do novo projeto, eles têm que saber, eu espero que eles saibam, que o Inter precisa de tempo. E o Miguel sabe que ele vai ter tempo. Os dirigentes vão dar tempo pro Miguel. Não interessa quanto bater, não interessa quanto apanhar. Entende? Então, eu acho que é um contexto diferente. Eu acho que o Miguel, ele vai se sentir o tempo todo respaldado, né? Tu pode... O Rodrigo Caetano pode dizer que não, mas ele tinha suas divergências com o Kudê. E isso também mina o trabalho.
Então, eu não vejo como igualar os dois só porque são estrangeiros. Eu não sei se dá para dizer se é por causa disso, sabe? Mas eu não vejo como igualar os dois treinadores. É que o Kudê, ele caiu também, como tu falou, numa gestão que já estava sendo derrubada, já estava sendo criticada, e é bem isso que tu falou mesmo. Ele chegou na hora errada no Internacional, eu posso te dizer. E eu achava ele um bom treinador, por mais que ele tinha os defeitos dele, como qualquer treinador. Mas em questão, o assunto não vê mais o Kudê, não é mais treinador do Inter, enfim. O assunto é o Miguel, tá? Como tem essa mudança agora que tu falou, tu acha que tem algum provável título que o Inter consiga bater de frente, como foi o Brasileirão, como querendo ou não foi a Copa do Brasil, que o Inter perdeu na final? Tu acha que esse ano pode vir um título pro Inter, que já vem batendo na trave 2 anos já? Eu acho assim, ó, eu não vou trabalhar como vidente, vamos dizer assim, tá? Mas eu vou trabalhar eu vou tentar fazer uma análise, eu como torcedor, tá? Eu como torcedor, eu gostaria que o Inter ganhasse o Gauchão. Que o Inter começasse o ano ganhando o Gauchão. Ah, mas vai ganhar só isso, Ernest? Não sei. Não sei porque eu não sou vidente. Eu não quero fazer trabalho de vidente ou de futurologia. Eu quero pegar e pensar o seguinte: nós precisamos ganhar algo. Começa ganhando o Gaúcho. Aí depois, por exemplo, Copa do Brasil, esse ano nós não estamos nas oitavas. Esse ano tem uma fase a mais. Ou seja, se eu não me engano, o Inter joga a 4ª fase. Tá? Então tu já é também um pouco... Já não são mais oitavas, quartas, semifinal. Não são mais 8 jogos, são 10. Brasileiro, tu tem os 38 jogos. Isso é mais imponderável ainda. Libertadores também, a mesma coisa. Então, assim, ganha o Gaúcho, crava a tua bandeira no estado de novo, né? Ganha do Grêmio, ganha bem do Grêmio, e aos poucos tu vai subir no degrau. Olha, dá pra beliscar essa Copa do Brasil, hein? Olha, essa Libertadores, não sei não, hein? E brasileiro, meu amigão, brasileiro não tem como tu dizer assim, brasileiro o Inter é favorito. Não tem como dizer. Ninguém imaginava, depois que o Kudê saiu, ninguém imaginava que o Inter ia ficar nas cabeças. Mesmo com o Kudê, cara, ninguém imaginava que o Inter seria líder uma série de rodadas. Então é complicado tu prever o brasileiro, mas eu acho que neste momento o Inter tem que se preocupar em ganhar alguma coisa. Ganha primeiro o Gauchão, depois vai atrás das outras coisas. Isso aí eu fecho contigo. Eu concordo que o Inter tem que começar botando o pé no chão, ganhar esse Gauchão, né? Um título que não vem desde 2016 e, cara, é o start da coisa. Ganhou o Gauchão, beleza, vamos pensar no próximo, vamos ajeitando a casa. O Inter tem que batalhar até o fim para conquistar esse título gaúcho. Essa é a minha visão como torcedor também. Me agrada muito esse título gaúcho, se vier esse ano. E aí vamos desenrolando, jogando jogo a jogo, né? Acho que é isso que a equipe tem que fazer. Que nem como tu mesmo disse, ninguém imaginava o Inter na cabeça. Foi um campeonato atípico devido à pandemia, enfim. Muitos times perderam pontos, assim como o Inter perdeu pontos que campeão não perde, mas os outros também perderam, né? Então, acredito que não tenha, como tu mesmo disse, não dá para fazer trabalho de vidente, sim, não tem como o cara projetar sem ter a amostra do trabalho, o início do ano, como é que tá todo mundo. E o Inter ganhando o Gauchão já é um baita start, de início de trabalho aí, até pelo pessoal que tá chegando, e acredito que o nosso time, iniciando como terminou ano passado, seja o grande favorito do Gauchão, né? E eu queria te perguntar agora também a questão orçamentária do Inter, né? Eu vi que tu teve acesso ali à folha no teu Twitter.
que o Inter poderia, seria ótimo encerrar, nem que seja com 1 centavo positivo, mas que tu postou que o Inter ia encerrar com um déficit de 80 milhões, né? Isso. Qual seria o planejamento do Inter para esse ocorrer? Vai vender algum jogador? A redução de salário, né, já está sendo feita, enfim, né, a redução de gastos, digamos, né, não de salário, se livrando de algumas contas que não era mais para ter há muito tempo. O que pode falar com a propriedade que tu tem conhecimento aí sobre isso? É que assim, cara, o que acontece? O Inter termina com déficit. O Inter termina com déficit porque o Inter gasta mais do que recebe. Ponto. Né? Então, assim, tá, normal. Qualquer empresa projeta vendas, né? Então, por exemplo, vamos lá. O Inter em 2020, ele projetava 100 milhões em venda, vamos dizer, tá? Só que daí deu a questão da pandemia e o mercado teve uma queda, não teve como segurar a onda de vender jogadores e tal, não conseguiu cumprir esses 100 milhões, tá? Então, tu já, teoricamente, sai... Claro, se a gente estiver falando como se a gente estivesse num LFoot, né? Num futebol manager da vida, tá? Não é assim que funciona, mas olha só, tô tentando ser objetivo. Quando tu projeta 100 milhões e tu não vende 100 milhões, tu já fica no negativo daquilo que tu não conseguiu cumprir. Vamos lá. Eu projetei 100 milhões, eu vendi só 20, eu já tô no negativo de 80, né? Tá, tipo assim, consegue entender o raciocínio sim. Da questão da questão da conta, né? Daí o cara vai lá e a gente vai gastar com o futebol 200 milhões. Só que daí veio a pandemia. Daí eu não arrecadei bilheteria, eu não arrecadei, meus patrocinadores não me pagaram porque não tinha jogo. Teve um monte de contas de fornecedores também que tinham que me pagar, que protelaram. Aí eu vou ter que pegar um empréstimo para pagar esses 200 milhões. Daí eu pago os 200 milhões, show de bola. Só que o empréstimo que eu fiz de 200 milhões, ele na verdade ele é de 300, porque tem juros. Então eu já estava lá com os 80 milhões lá das vendas que eu não fiz, mais o juro do empréstimo que eu fiz para pagar minha folha. Então, sei lá, 150 milhões, vamos dizer. Tá? Eu já estou com menos 150. E assim vai. E assim vai indo. Fora os gastos administrativos, os gastos de manutenção do estádio, as questões todas que envolvem o dia a dia, né, de uma administração. Então, essa é a grande questão. O problema é quando tu conta com imponderável para pegar e fechar o teu balanço. Por exemplo, o Inter, e isso eu já falei para o presidente, por exemplo, o Alessandro Barcelos, ele projeta chegar, por exemplo, na final da Libertadores. Tá? Beleza, ele projeta chegar na final da Libertadores, o cara que chega na final da Libertadores, ele ganha, sei lá, 40 milhões. Daí ele vai lá e bota no balanço 40 milhões. Ou seja, tu não tem aqueles 40 milhões. Se tu não chegar na final, tu tá negativo. Porque, vamos supor, aí eu projetei chegar na final com 40 milhões e eu não cheguei, eu cheguei nas quartas. E nas quartas eu só ganho 20. Então tu pensa, vamos, pela conta que a gente estava lá, sei lá, 150, 200 milhões antes negativo ali, né? Mais essas duas fases que a gente não atingiu, menos 20 milhões também. Então já dá quase menos 300 milhões. E assim vai. Tá entendendo? É claro, eu volto a dizer pra galera que tá nos escutando, esse número é fictício. Eu tô fazendo uma suposição, mas eu tô só mostrando pra vocês como é difícil tu fazer projeções a partir do imponderável. Tu não sabe se tu vai chegar na final da Copa do Brasil. Como é que tu vai botar o dinheiro da Copa do Brasil no planejamento orçamentário? Claro, não tem como. O dinheiro da final da Copa do Brasil, ele tem que ser bônus no orçamento. Ele não pode contar no orçamento. Entendeu? Tipo assim, é claro que contabilmente ele precisa fazer isso. Contabilmente, porque é uma empresa. O Inter é um clube de futebol, é uma empresa. Ele precisa mostrar, digamos assim, para os conselheiros, que são os acionistas, entre aspas, tá? O que ele vai gastar, como ele vai receber, o que ele vai receber, entende? Mas essa conta é irreal. É irreal tu dizer que tu vai gastar, que tu vai vender 90 milhões de atletas em atletas. Entendeu? Porque tu não sabe.
É por isso que tu rifa, por exemplo, o Eric foi vendido por $750 mil. Isso é tu entregar um jogador, entendeu? O cara, ainda mais lateral esquerdo. Se é bom, se tipo assim, se vai ser o Roberto Carlos, se não vai ser isso, são outros 500. Mas 750 mil para um jovem da base, lateral esquerdo, promissor, seleção brasileira, isso é dar o jogador. Claro, ainda mais que tem todo investimento no jogador, né? Tu liberar ele por esse valor aí é aquela velha história, uns contratos mal feitos, né? Exatamente. Então é nesse sentido que eu quero dizer. A partir do momento, eu falei pro Rodrigo Caetano uma vez numa live com o Voz do Gigante. O problema é que tu não conta, tu não combina com o mercado isso, né? Tu vai lá e bota lá com os... Não, nós vamos ganhar, nós vamos faturar, nem agora. Nós vamos faturar 400. Isso a conta é certa. Essa conta é certa. Ó. O Inter prevê que vai faturar 412 milhões de reais em 2021, beleza? Essa conta é certa, porque isso aqui é tudo que o Inter vai faturar. Mas precisa vender jogador, precisa chegar em determinadas fases das Copas, precisa, principalmente esses dois, precisa aumentar o quadro social, em 7 milhões. Cara, 7 milhões de reais é bastante gente, né? Tu tem que aumentar 5 mil pessoas. 5 mil pessoas do teu quadro social. E numa época de pandemia, numa época que não tem dinheiro, que ninguém tem dinheiro, numa época que não tem jogo no estádio, tu não tem nenhuma benfeitoria pro clube, tu não pode nem usar o Parque Gigante, por exemplo. Não tem nenhuma benfeitoria pro associado neste momento. Que não seja, obviamente, ajudar o seu clube, né? O maior... É por isso que o Inter se mantém na questão social, porque o torcedor colorado é muito apaixonado. Exatamente. Porque o cara... na verdade, eu acho que todos os torcedores são apaixonados, mas como a gente tá falando do Inter, eu vou falar do Inter. O torcedor colorado, ele é muito apaixonado. Ele deixa de comer, tem cara que deixa de comer para pagar a mensalidade, entende? Então... eu não sei se chegou a crescer, mas chegou a crescer um pouco agora no final os sócios, né? No início eu sei que tinha decaído, mas agora chegou a crescer. Acredito sim. Que, como tu deu falou, uma crescidinha. Até pra te ver como o amor é tão grande pelo Inter que tem gente que quer ajudar o clube ao máximo, né? Então o cara já tem uma noção. Ô Alexandre, e outra questão que eu quero ver contigo, tá? A permanência do Marcos Guilherme ali, recusando a oferta de empréstimo do Fortaleza. Tu acha que foi a decisão, claro que não cabe só o Internacional também, quem tá ali, mas tu acha que foi a decisão correta permanecer com o Marcos Guilherme e emprestar o Guilherme Pato, que acredito que vai ser concretizada a ida dele pro Cuiabá? Assim, a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Beleza, o Fortaleza quer o Marcos Guilherme, mas tem que ter duas coisas, né? Na verdade, tem que ter três, tá? Um time querer, né? Fortaleza queria. 2, o Inter querer emprestar. O Inter queria. 3, o jogador querer ir. Então, porque, tipo assim, não é uma troca de escravos, né? É uma troca troca de atletas, né? Exatamente, o cara não quer jogar no Fortaleza, o cara não vai jogar no Fortaleza, ponto. É tipo assim, não quero jogar Série B, eu não vou jogar no Grêmio, não vou jogar no Inter, não vou jogar no Corinthians, enfim. Então, são essas três coisas. Eu acho que o recado da permanência do Marcos Guilherme não está na permanência do Marcos Guilherme. Eu acho que o fato de o Fortaleza buscar o Marcos Guilherme só mostra que o Inter já liberou o Marcos Guilherme ou o Inter já mostrou ao mercado que não quer ficar com o Marcos Guilherme. Tá entendendo? Eu tô tentando enxergar o copo cheio da coisa, sabe? É claro que o Marcos Guilherme não vem rendendo, é claro que o Marcos Guilherme a gente tá, digamos assim, a fim que saia, porque
é a lei Cabral, né? É a lei do Cabral, né? Cláudio Cabral. O jogador que o ruim, o que tá em má fase, se tá no grupo, ele acaba jogando, né? Então é claro que por isso que a gente quer que ele saia. Mas eu vejo que o recado de algum clube querer o Marcos Guilherme é que o Inter já disse pro mercado, pode levar, a gente libera. Até porque quem trouxe essa proposta do Fortaleza? Foi o Fortaleza que veio falar com o Inter, foi o Inter que mandou para, vamos dizer assim, o bom e velho, né? O bom e velho WhatsApp entre empresários, entre vice-presidentes. Oi, sumido, tudo bem? Tu não tá precisando aí de um ponteiro aí? Eu tenho o Marcos Guilherme, sabe? Então, o mercado já sabe que o Inter não quer o Marcos Guilherme, e eu acho que a torcida tem que entender essa questão de o Marcos Guilherme ter quase ido pro Fortaleza. E o ponto 2, que tu me perguntasse do Guilherme Pato, né, cara? Eu acho que o Guilherme Pato, eu daria mais. Já a outra pergunta que tu me fizeste ali da questão do Guilherme Pato, eu teria dado mais oportunidades. Eu esperaria, eu não teria feito esse negócio, não. Eu não emprestaria o Guilherme Pato, até porque a gente tem pouco ponteiro. E é um guri promissor. Eu acho que a gente poderia ter dado mais oportunidades dele para trabalhar com o Miguel Ramírez. Mas, até porque, eu acho que existem 3 verdades, tá? Eu acho que nenhuma verdade ela é absoluta. Por exemplo, o Brax falou na coletiva lá, quando apresentou o Gustavo Grossi, que o staff do atleta trouxe uma proposta, beleza? Essa é uma verdade. A segunda verdade é o atleta dizendo que não. Não foi isso. Eu nunca quis sair do Inter. E o próprio empresário do jogador dizendo que não. E daí tem a terceira verdade, que é o João Patrício Herman, vice-presidente de futebol, falando para a Rádio Inferno de que o Inter tem muitas opções para a posição do Marcos Guilherme, e que o Marcos Guilherme o Guilherme Pato, perdão, e que o Guilherme Pato jogaria pouco. São essas 3 verdades. Né? Qual delas é a verdade absoluta? Nenhuma. Foi bem isso que eu vi. Nenhuma. Né? Eu falei isso, inclusive, no Voz do Gigante. As 3 verdades, elas podem ser verdades. Né? O cara trouxe a proposta porque sabia que não ia jogar. O cara não queria sair do Inter, mas como tem a proposta e ele vai jogar lá, ele vai sair. E o Inter pode ter a avaliação de que tem muitos jogadores na posição? Pode. Eu posso concordar? Posso. Eu posso não concordar? Também posso. Né? Eu não concordo, por exemplo. Falei no Voz Gigante, inclusive, disse, eu não concordo com o João Patrício. Eu acho que um jogador como o Guilherme Pato, nós não temos. Mas, assim, eu acho que é tudo uma questão de avaliação, cara. Tem uma cláusula também, que, pelo que o João falou, que se o Guilherme Pato se destacar lá e o Inter achar por bem pegar de volta, pode fazer a hora que quiser. Então, o guri talvez dá a vida lá, sabe? E acaba voltando. Foi o que eu vi. Eu vi que no contrato ali, o retorno imediato dele, o Inter pedir, ele volta. Mas eu acredito que, é como tu falou, se ele se destacar, mas eu acredito que o Inter possa ter feito esse retorno imediato dele, caso consiga a venda ou até o empréstimo do Marcos Guilherme, ou até mesmo, o que eu acho difícil, mas do João Peglow. Exatamente, não. Porque no meu ponto de vista ele é mais jogador que o João Peglow, né? Não, tudo bem, podemos concordar, podemos levantar essa tese aí. Mas olha, interessante, ó. É disso que eu estava falando antes, da leitura do que significa o Marcos Guilherme ter recebido uma proposta do Fortaleza, né? Que significa que o mercado sabe que o Inter quer se desfazer dele. Tá? Da mesma forma, a leitura que se faz deste retorno imediato aí da cláusula é: 1, o Inter vai continuar de olho no Guilherme Pato. 2, se o Marcos Guilherme sair, nós vamos buscar o cara de volta.
Isso é uma conjectura, né? Uma tese. Mas tu tá entendendo? São várias leituras que tu pode fazer assim a respeito disso, né? Da cláusula, da saída do Marcos Guilherme e tudo mais. Então eu concordo plenamente contigo. Daqui a pouco o Marcos Guilherme ou o Peglo sai, ou os dois saem, quando vê, o Guilherme Pato tá de volta. São leituras que têm lógica, né? Exatamente. Não é um negócio simplesmente do nada. Que imbecil. Tá liberando o Guilherme Pato, que cagada. Não, calma. Vamos pensar, vamos analisar. Né? Não, até porque gestão não é assim que se faz, né? Gestão não se faz. E se a gente tiver um ponto de vista, é bom, porque ele ganhou uma experiência na Ponte Preta a temporada passada. A gente já viu que o desenvolvimento dele, dos 4 jogos que ele jogou no Inter, que ele entrou no segundo tempo com o Kudê, tu já vê o desenvolvimento dele jogando gauchão, tu já vê que ele parece um jogador mais confiante com a bola no pé, um jogador que vai pra cima, que chuta gol. Então eu acho que é bom, como a gente tá falando, é bom o empréstimo dele pro Cuiabá, pra mostrar que tem um jogador no mercado jovem, que é bom isso também, e para ganhar uma experiência para voltar e quem sabe a saída de algum jogador da mesma posição dele, ele voltar e o Inter vê que o jogador não estava parado, tá tendo jogando várias partidas, não tá parado, então é bom ter um ritmo de jogo e também mais experiência, né? Ele é jovem. Agora ele vai jogar a Série A, né, cara? Vai jogar a Série A e acreditei ali que no time do Cuiabá, se ele manter o bom futebol que ele apresentou na Ponte Preta, ele vai virar uma das referências do time, né? Um ponto de escape no time do Cuiabá. É isso aí. Concordo contigo. Tá, a gente estava falando sobre os pontas do Inter, que a formação, pelo que eu estava vendo no Miguel, é 4-3-3. Mas agora falando de centroavante, tá? Que é uma posição que eu tô bem confuso, eu posso te dizer. Porque agora com o retorno do Guerreiro, que já pode jogar domingo, acho que ele vai ser até relacionado. Não sei se vai ser já o time principal ou vai continuar com o sub-20 do Inter. Mas é a questão de centroavante. Porque se a gente for parar para pensar, agora a gente tem 4 centroavantes, que é o Yuri Alberto, que eu acho que é um jogador que a gente pode utilizar na ponta. Não vejo nenhum problema nisso. A gente tem o Guerreiro, agora a volta dele. A gente tem o Abel Hernandes, que tá nessa novela de renovação, se renova, se sai. E tem também o Galhardo, que eu não sei se ele vai ser um jogador utilizado nessa temporada mais uma vez na frente, ou se ele vai voltar para a posição dele de origem. O que tu pode nos dizer sobre isso? O que tu acha, como vai ficar essas quatro jogadores da mesma posição? Cara, eu acho que o centroavante, nós temos 2, o Yuri Alberto e o Guerreiro. Ponto. Ainda que o Yuri Alberto, eu acho que ele pode jogar pro lado, tá? Eu acho que ele pode jogar no lado também. Então, eu te digo que eu não botaria o Galhardo, por exemplo, de centroavante. Eu não botaria o Galhardo de centroavante. Eu botaria o Galhardo como um bom jogador para grupo na linha de 3 ali, fora da área, né? Como uma espécie de meia. É essa questão que eu queria ver contigo, porque como a formação é 4-3-3, eu acho que ele acaba perdendo um pouco a função dele, né? Porque ele chegou como segundo atacante, como ele fez no Gauchão passado, jogando junto com o Guerreiro. Mas nessa formação 4-3-3, eu acho que perde um pouco a posição de origem dele, que é um segundo atacante, né? Porque acredito eu que os pontas são velocistas e finalizadores. O Galhardo não é um jogador velocista, né? Concordo. E te digo mais, assim, esse é o grande negócio, né? A gente estava comentando até no programa hoje, no Vozes ali, a dificuldade que a gente tem de analisar alguma coisa sem assistir os treinamentos, né? Como não tem treino, a gente não sabe ainda se ele vai já desde cara botar o 4-3-3, se ele vai adaptar um 3-5-2 e aos poucos ele vai mudar para 4-3-3, 3-5-2 não, desculpa, 4-2-3-1, e vai adaptar depois para um 4-3-3. Daqui a pouco vai dar uma louca para fazer um 3-5-2, não sei, sabe? Mas essa é a grande dificuldade. O que dá para o que eu fico curioso é exatamente talvez no domingo, agora se ele tiver apto já para treinar por causa dos documentos e tal,
saber saber qual o pensamento dele, né? Não, eu vou botar desde cara o 4-3-3 e vocês que lutem. Bom, daí é uma análise, né? Ah, não, eu vou botar o 4-2-3-1 porque o Inter não tem as peças que eu preciso ainda para fazer o meu 4-3-3, blá, blá, blá. E assim vai. Hoje eu não trabalharia no 4-3-3 ainda. Meu time hoje, com o que tem hoje, tá? É muito próximo do time do Abel. Muito próximo do time do Abel. Eu só trabalharia a questão das linhas, elas estão muito longe ainda, sabe? Elas não, eu aproximaria mais os jogadores, eu tentaria. A gente viu uns trabalhos nas redes do Inter, né? Eles fazendo posicionamento em quadrados, assim, em toques curtos, né? Mais próximos os jogadores para trocar. O time do Abel ele é mais passe longo ou até não é balão, né? Mas assim eram passes mais longos, tá? Eu trabalharia hoje abrindo o meio-campo até para te dizer, cara, com o Edenilson, tá? Vamos supor assim, ó, tu vai pegar com o Palácios e com o Tyson, tá? Tu pega uma linha de 3, por exemplo, tu vai fazer 4-2-3-1, tu pega uma linha de 3 com o Patrick, com o Tyson e com o Yuri Alberto, tu bota a frente com o Guerreiro, tu abre o meio com o Praxedes e o Edenilson. É um baita time, na minha opinião. E tá pra vir ainda o Gabriel Neves, né? Que é outro baita jogador. Mas acho difícil. Mas acho difícil ainda. O Gabriel Neves, então, o Gabriel Neves eu acho que é aquele recuo estratégico, assim. O presidente negou, o Brax negou, tá todo mundo em São Paulo dizendo que ele tá muito próximo já de fechar com o São Paulo. É que esfriou aqui no Sul, né? Esfriou aqui no Sul essa negociação dele. Então, assim, eu acho que o Inter tem bons valores para fazer um 4-2-3-1, sabendo, claro, né, que o Ramires não joga assim, tá? Então tem que ver no domingo, cara, tem que ver a primeira escalação dele. E o domingo já é com o time principal? Não. É que domingo, se tudo der certo nessa sexta-feira, ele pode vir a comandar o time. Entendeu? Porque o time a gente ainda. Ele não bid, saiu no bid, ele não saiu no bid da CBF, e as questões as trabalhistas, né, para estrangeiro demoram um pouco mais, né, para fazer documento e tudo mais. Sim. Então tem a possibilidade dele não poder estar no domingo na Casa Mata. Então não é que vai ser o time titular, mas não é que vai ser o time principal. Até porque a gente ainda está vendo essa questão de qual vai ser o time que vai a campo. Mas eu acho que a questão do posicionamento, da questão do esquema tático, a gente consegue já começar a enxergar. Porque... Pode falar, cara. Isso aí que o Alexandre mencionou ali, que a gente estava assistindo ali no final ali dos times do Abel ali, que era um time que não estava meio compacto em campo, né? Era muita ligação direta, aquela linha de 4 atrás do centroavante, que é o Yuri Alberto, no caso, e na minha opinião, esse esquema não favorecia o Yuri Alberto, porque é um esquema, como tu rifa a bola pro centroavante, ele tem que ser um cara que saiba recepcionar ela no alto, brigando com o zagueiro e distribuir para trás ali, né? Que é um papel que eu acho que o Guerreiro faz muito bem. Se tu parar para observar, toda a bola que rifam pro Guerreiro, a maioria ele consegue dominar e propor o jogo pro time do Inter. Por isso que eu acredito que o Yuri Alberto tenha mais desempenho no Inter jogando como um falso 9 ali, de repente até ele chega bem na área, bate bem na bola, mas eu tô ansioso porque o que o Miguel vai fazer nesse time. Também tô contigo, acho que ele não começa num 4-3-3, até por ter que adaptar o time que não vinha jogando assim, né? Acredito eu que vai ser um processo que ele vai instaurar isso aí no Inter, ele não vai chegar botando essa formação. E o Inter tem boas peças ali para desempenhar esse 4-2-3-1 na frente ali. Uma coisa que me preocupa nesse time é que, como a gente sofreu graves lesões agora em 2020, final de 2021,
como é que vai voltar esses jogadores, né? O Guerreiro, a gente tá vendo aí que teve uma recuperação super boa, avançada, surpreendeu. Até eu tenho um amigo meu que ele é preparador físico, trabalha no São José, e ele fez avaliação física no Guerreiro. Ele disse, cara, na idade dele, o jeito que ele tá assim, ó, excepcional. Eu não esperava isso, que ele já tivesse essa recuperação, né? Ele disse que o Guerreiro burlou, digamos assim, o processo de recuperação e conseguiu se fortalecer antes, né? Era esperado mais tempo ainda ele recuperar. Eu me preocupo com o Bosquilha também, como que vai voltar o Bosquilha, o Saravia, e a minha maior preocupação é o Moledo, cara. O Moledo é um baita zagueiro, na minha opinião, é o xerife da zaga do Inter ali. Eu gosto muito do Cuesta, mas o Moledo, tomara que consiga recuperar um alto nível, né? Transitando entre assuntos, né? Iniciando um indo pro outro, mas... Mas é que eu acho que o Moledo dificilmente vai jogar essa temporada, cara, porque a lesão dele, olha, se jogar ali em outubro, novembro, tá? A gente tem que levantar as mãos pro céu, cara, porque o ligamento dele foi o posterior, né? É um pouco mais complicado que o da frente, né? O ligamento que quase sempre se rompe. Mas eu concordo contigo, cara, é um bom jogador. Gosto bastante do Moledo. Mas pode ter certeza, o Inter vai atrás de lateral esquerdo, o Inter vai atrás de zagueiro, que joga pela direita, né, que é o lado do Moledo. O problema maior é a questão do poder, né? Do poder de investimento. Por enquanto, talvez o Inter não tenha tanto poder de investimento assim. Cara, tu tava falando na posição de zagueiro. Um zagueiro que eu acho ele muito parecido com o Moledo, eu acho que se encaixaria bem no Internacional, se eu não me engano, é Thiago Heleno, o zagueiro do Atlético Paranaense. Eu acho que ele joga no mesmo lado do Moledo, e eu acho ele um jogador muito parecido com o Moledo, que é um jogador até fisicamente é parecido com o Moledo. Até fisicamente, exatamente. Tem o Messias também, né, do América Mineiro. Isso, exatamente. Jogadores que eu acho que se encaixaria, porque o Inter, o Inter ele fez sondagem sobre um zagueiro do Nacional, e eu vi também sobre um zagueiro do Peñarol, né? Mas eu achei zagueiros muito velhos para investir, porque eu acho que o pior de tudo, que é onde que a gente tem mais problema agora, é na zaga. É onde que me deixa mais preocupado, eu digo. Porque o Lucas Ribeiro... Tem uma frase, né, cara? Tu quer ver uma coisa? Desculpa te interromper, mas tem uma frase que o Daniel Carvalho, uma vez, quando numa entrevista que deu pro Voz do Gigante, ele disse que na época, lá em 2002, que ele começou lá com... Aí tinha o Nilmar, né? Tinha o Diogo e tal. Aí tinha lá o Vinícius, tinha Sangalete, né? Tinha os nego velho atrás. E os velhos, vamos dizer assim, diziam para eles que eram guris: aqui atrás a gente vai segurar, e aí lá na frente vocês resolvem, beleza? Então, eu não sei se eu concordo contigo na questão de que são os zagueiros velhos. Eu penso que o zagueiro tem que ser para te dar uma solidez, para te dar até mesmo uma base de tu poder jogar livre, talvez assim, no campo. Tu tem que ter zagueiros experientes, né? Só tu vê o Zé Gabriel, por exemplo, teve uma crise técnica porque é jovem, né? O próprio Lucas Ribeiro também demorou para se firmar porque é jovem, né? Tu vê o Cuesta e o Moledo já não, né? O Moledo entrou, deu conta do recado. Por quê? Porque o Moledo é mais experimentado, entende? Então, assim, eu acho que é a partir do momento que tu tem um pouquinho mais de idade, tu já tem os atalhos, né? Do futebol, daí tu já tem os atalhos do gramado, principalmente o zagueiro, né? Então eu não vejo com maus olhos, assim, pegar um zagueiro de 28, 29, 30... Não vejo problema. Se tu lembrar do Índio, por exemplo, o Índio chegou no Inter com 30 ou com 31, se eu não me engano. Então, todo mundo criticava o Índio, né? Dizer que não era jogador pro Internacional. Deu. Exatamente. Isso eu concordo. Eu acredito que assim, um zagueiro que se firma jovem ainda é um cara diferenciado, né? Porque a maioria, se tu parar para analisar, o próprio Lúcio, quando teve no Inter, surgiu,
aí ele deu uma oscilada, desceu, voltou, se firmou na posição, depois já foi pro exterior. O zagueiro que se firma muito jovem, assim, na posição, ele vai oscilar, é normal, é uma posição que chamamos de erro zero, né, digamos. Tu não pode errar, que se tu errar, sai o gol do adversário. E aí a torcida, todo mundo sabe, cai em cima. Mas eu gosto dessa ideia também de ter zagueiro mais veterano, assim. Claro, eu gosto de zagueiro ágil, né? Com bastante velocidade. Até porque hoje o futebol, a maioria dos atacantes são rápidos, né? Vão pra cima do zagueiro. Então, um cara que tem que ter jogo de cintura, não dá pro zagueiro mais ser aquele cara todo durão, que nem era antigamente. Mas esse do atalho do campo aí até dá pra levantar um nome aqui que fica bem evidente isso aí. Foi um jogador que se reinventou na posição, né? Que era o caso do Juan, que era um baita zagueiro, começou a ficar velho, ele só nos atalhos do campo. O carrinho do Juan era um dos melhores que eu já vi no futebol. E é perfeito no jogador. Concordo contigo. Mas é que hoje a gente vê que a dupla de zaga é um zagueiro que sabe tocar a bola, sabe driblar, digamos, se tiver algum momento difícil, e um outro zagueiro que chega para matar a jogada, que é o caso do Cuesta e do Moledo, até do Grêmio, que é o Jeromel e o Kahneman. Então eu acho que a gente precisaria, se fosse num zagueiro, por isso que eu cogitei no nome do Thiago Heleno, né? Eu acho ele um grande zagueiro, mas é um zagueiro de 32 anos. O valor dele no mercado é 1.600.000. Olhei agora aqui, em dólar, né? Não sei se é um jogador que o Inter apostaria, porque ele tá há muito tempo no Atlético Paranaense, né? Se eu não me engano, ele jogou no... Não sei se foi no Corinthians que ele jogou, mas eu sei que ele já jogou em algum time brasileiro. Eu não sei se seria um bom nome pro Inter. Pois é, cara. Esse zagueiro do Nacional aí diz que tá rolando também tem o Formiliano do Peñarol, né? Eu acho que o Inter tá indo muito no mercado sul-americano, porque o mercado sul-americano ele é bom no sentido de valores, né? Tu pode chegar, por exemplo, na Argentina, se tu oferece lá um salário de 20, 30 mil, 40 mil dólares, tu pega 150 mil reais aqui, ninguém ganha isso na Argentina, por exemplo. Sabe? O futebol uruguaio, menos ainda, sabe? O futebol sul-americano, ele é mais barato, vamos dizer assim, né? Então acho que é por isso que o Inter tá indo muito atrás desse tipo de negociação. Pegar ali o Nacional, pegar esses zagueiros ali, que tem o Palácios ali da União Espanhola e assim vai. Enfim, tô curioso, vamos ver, tô curioso para ver quando é que vai. E a última pergunta que eu tenho para te falar, de goleiro, fala, cara. Meu. De goleiro, o que tu me diz? Todo mundo pediu o Daniel, que é um goleiro de 26 anos, e as duas partidas as três no caso, mas 2 partidas que ele fez, ele acabou falhando. Tu acha que essa falha dele é, como ele falou, deu uma entrevista falando que ele tava 3 anos sem... Tu tá me ouvindo? Acho que cortou, né? Acho que tinha caído. Tá, repetindo. Não, mas tudo bem. Vai, repete aí. Tu acha que ele é um goleiro que possa brigar por titularidade, ganhar titularidade em cima do Lomba, até o Danilo, ganhar posição em cima do Danilo? Porque goleiro a gente vê que é um dos problemas do Inter, né? Cara, eu acho que assim, eu acho que o Inter dificilmente tu vai pegar um cara com pouca rodagem como o Daniel, né? No caso, ele tem 26, 27 anos, tá? Mas ele tem poucos jogos. É como se tu pegar ele como tu mesmo disse, nos últimos 3 anos ele jogou 2, 3 jogos, tá? Dificilmente tu vai pegar um cara como o Daniel, que não tá com ritmo de jogo, e tu vai transformar ele no Alisson em 2, 3 jogos, né? Isso, o treino é uma coisa e a competição e o jogo é outra. Mas todo mundo de dentro do Inter fala muito bem dele, cara. As pessoas logo questionam no meu Twitter, até nos guri do Voz ali, e aí o teu Daniel? Não
não é meu Daniel, né? A gente está só falando uma coisa que as pessoas de dentro do Beira-Rio falam. Então, eu gosto da avaliação, eu gosto do Daniel, eu acho que falhar, todo mundo vai falhar. O próprio Alisson falhou esses tempos ali no Liverpool, sabe? Então, o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo hoje. Então, eu acho que a gente tem que ter calma. Acho que a gente tem que ter calma. O Daniel não é um jovem, né? O Daniel já não é jovem, tem 26, 27. Se tu lembrar, por exemplo, do Marcelo Groi, ele foi se firmar no Grêmio com 30 anos também, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter calma, eu acho que não dá para ser definitivo. Eu quero ganhar, por exemplo, o Gauchão, como eu falei para vocês antes, mas ao mesmo tempo eu quero que o Gauchão seja um laboratório, entendeu? Eu quero que o Gauchão me permita fazer avaliações. E, cara, não dá para tu, em 2, 3 jogos, tu dizer assim, não, esse aí não consegue fardar. Valeu, obrigado. Sabe? Então, assim como tu é engraçado, né? As pessoas querem mais rodagem pro Guilherme Pato porque ele fez um gol nos 3 jogos, né? Ou 2 gols nos 3 jogos e o Daniel tomou os gols, né? Então eles não têm paciência com o Daniel, mas a galera logo quer, ela é muito definitiva, sabe? Me parece às vezes que o Guilherme Pato é o Ronaldo Nazário, assim. É verdade. E sabe? Tu vê o Daniel, o Daniel é o pior goleiro do mundo, sabe? Mas olha, Alexandre, vamos nem lá. tanto céu, nem tanto inferno, né? É que o que acontece, né? É a soma. Eu fecho contigo. Pra mim, o gauchão é o momento do... Claro, não nas finais, né? Agora é o momento de tu testar o jogador e botar ele ali. É o momento de errar. Pô, é melhor tu falhar no início do gauchão do que na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro na disputa pelo título, né? Então é o momento de tu testar o jogador e, claro, é a terceira partida do ano. Às vezes na emoção ali no final do jogo o cara, o goleiro não dá. Mas tem todo esse... Ele com 26 anos ainda é uma idade muito aceitável para goleiro, né? Tem vários casos de goleiro que vão até os 40 anos jogando. Claro. Então é uma idade ok. Ele fez uma boa defesa agora, se não me engano, foi no último jogo aí, quando o cara saiu cara a cara com ele tirou de ombro uma bola. Então, assim, ele tem as falhas dele, que todo mundo já viu, mas é o momento de tu colocar ele ali para assim, ó, vamos testar, é tu meu goleiro, é tu que eu tenho, vamos testar. Né? Não dá pra, tipo, jogou 2, 3 jogos mal, tá, sai fora. Não, ele tá ali, vamos testar, a gurizada vai oscilar. Tem que entender também que ele tá jogando com uma zaga que é de guri, isso aí tudo passa na cabeça do cara, né? Talvez ali, se ele tivesse com uma zaga já Moledo e Cuesta, digamos, o cara, tipo, não, tô bem protegido aqui, entendeu? Tudo influencia. E isso aí que tu falou também, que do Guilherme Pato fazer o gol, o pessoal já achar que o cara é o Nazário. Isso vai muito do que a gente fala da torcida, né? Acredito que todas as torcidas são assim, mas como eu sou colorado e enxergo essa do Inter, a posição de goleiro é muito... Como é que eu sempre falo, né? A posição mais imediatista, ingrata do futebol. Né? É a mais ingrata do futebol, né? Se o cara pega um pênalti, o cara é Deus. Se ele tomar um frango 2 minutos depois, não serve, é lixo, pode mandar embora. Tá entendendo? Então a posição de goleiro é a mais ingrata do futebol, eu diria. O cara pode passar o campeonato inteiro defendendo tudo, sendo um paredão. Se ele tomar um frango num jogo, deu. Acabou. É bem isso. É do mesmo. Céu ao inferno em segundos. É bem isso mesmo. Bom, então depois dessa longa conversa que a gente teve, a gente vai dando encerramento ao bate-papo. Eu queria agradecer mais uma vez o Alexandre por ter aceitado o convite desse novo projeto que eu tô começando, nesse novo ramo que eu tô começando. Tô gostando bastante. Digo que o Alexandre é um dos caras que eu mais tento me espelhar. Te admiro bastante, olho bastante o teu serviço, acho muito bom, de verdade mesmo. E queria te agradecer pelo convite, Alexandre. Legal, cara, legal. Não, eu gosto de bater papo, eu tô sempre junto aí. Não, sabe o que vocês precisarem, entra em contato aí que a gente sempre dá a força que vocês precisam aí. Muito obrigado e mais uma vez, obrigado pela participação do Caio, sempre junto no canal, sempre conversando com a gente. E é isso, gurizada, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Abração. E
Feitoria, muito obrigado. Agradecer ao Alexandre aí também, tá? Valeu aí pelo tempo aí, foi boa a conversa. Sempre acredito que isso aí, essa troca de informações aí, nem os questionamentos que a gente levantou, explicou com clareza aí, te agradeço. Tem muita coisa que a gente ainda se informa como funciona, né? Então é um cara que já tá mais embasado sobre isso, consegue falar com mais propriedade aí para deixar claro para nós e pra galera. Tá? Valeu aí. Não, tamo junto, cara. Tamo junto aí. Eu gosto de conversar porque a gente aprende. Sempre a gente aprende, tá? Um forte abraço aí, cara. Valeu e a gente se fala. Valeu.